Oi, pessoal. Então, voltando aí ao curso de processos estocásticos do Instituto Politécnico da UERJ de Nova Friburgo. E a gente vai estar hoje entrando em alguns exemplos de processos estocásticos, né? Depois de ter visto o formalismo e algumas ideias muito gerais e no começo, né, do curso. Agora a gente vai ver os exemplos mais concretos. Se a gente lembrar, né, das aulas passadas, eu estava falando do que seria processo estocástico, principalmente o que é estocástico, né? E a gente tinha várias definições, né? E a definição que a gente entrou na aula passada foi a definição formal. E uma delas que você encontra na internet é essa aí, que então, o processo estocástico é uma coleção de variáveis aleatórias, que a gente já lembrou um pouco o que é, definidas num espaço de probabilidade comum, ou seja, todas elas têm mesmo espaço de probabilidade, ômega, lembra, que são os conjuntos de saídas. Os valores dessas variáveis aleatórias, que são os números associados às saídas, são sempre num conjunto comum, tá? O state space. E essas variáveis são indexadas por um t, tá? Pode ser um número ou um número real. Vamos ver então exemplos concretos com essa definição formal aí. Tá? Do jeito que a gente formalizou, x então ele é uma função que vai pegar um tempo t, uma saída e vai associar um número. Esse número é o estado. Então vamos pensar em termos de sistema dinâmico de novo. A variável aleatória é para cada tempo, tá? Ela vai associar uma saída do sistema a um estado do sistema. Tá? Então você está associando saídas a estados. Tá? E estado é o que a gente tinha visto lá, que é a divisão das saídas da função, por exemplo, 0 e 1, da função que a gente está tentando modelar do sistema. E aqui só esse t está em fonte diferente, porque esse t pode ser o tempo, né? Ou pode ser um índice discreto, ou pode ser vários índices também, pode ser um vetor. Então, quando a gente faz uma modelagem estocástica, a gente geralmente especifica duas coisas em processos estocásticos. Um é o índice e outro o espaço de estados. Então essa definição deixa parecendo que a gente tem simplesmente um monte de variável aleatória. Sei lá, um monte de jogadas de moedas ou alguma coisa desse tipo. Mas o interessante mesmo da teoria é a relação que existe da variável aleatória no tempo para índices diferentes. Tá? Então, há relações de interdependência entre as variáveis aleatórias. Essas relações que são exploradas em processos estocásticos de maneira bem mais interessante que no curso de probabilidade estatística. Então esse é o grande lance, apesar de não estar claro da definição. A definição só fala que é um conjunto de variáveis. E essa interdependência entre as variáveis aleatórias, a gente pode pensar que é como se fosse uma suavidade em termos do índice T, ou suavidade em termos de tempo. Né? Sei lá, do mercado financeiro tem uma flutuação, existe uma certa regularidade ou certo mecanismo que dita essa flutuação no tempo. Tá? Essa interdependência que a gente consegue modelar de maneira bem interessante com processos estocásticos. E, de certa forma, é a dinâmica do sistema. Tá? Que, em vez de ser por uma equação diferencial, como se fosse uma equação diferencial estocástica, digamos assim. A dinâmica é expressa em termos da derivada em t, né, do tempo. Ou a gente tem uma dinâmica no tempo, aí, ou no índice das variáveis. E essa relação de interdependência dessa forma é o que realmente é interessante, mas não é o que a definição deixa explícito, de maneira alguma. Por isso que é importante, além da definição, pensar nesses conceitos. Ok? Então, na hora da gente interpretar a notação formal de processo estocástico, é importante a gente manter em mente que não são só as variáveis aleatórias que a gente está mexendo, mas às vezes, mais importantemente, a gente está mexendo nas probabilidades, tá? Que as probabilidades ainda não estão diretamente mencionadas na notação de processo estocástico. Então, vamos fazer interpretações diretas e outras interpretações sobre a notação. Se eu tiver, então, processo estocástico x, né, e eu aplico ele a t, um tempo t, vamos pensar, o índice t, o tempo t, e uma saída fixa ômega zero, tá? Então isso aqui, a notação que a gente pode ter é que x com o subíndice t é aplicado a ômega zero, e esse ômega zero é fixo. Então o que isso aqui seria? Seria uma função de t. Uma função de t associada à saída ômega zero. E eu acho que o interessante disso aqui não é a função em si, é que essas probabilidades associadas à saída ômega zero, por exemplo, podem variar no tempo. Tá? Então aqui a gente só está olhando a variável aleatória em si, que é o que dá o número, né? A gente associa números a cada tempo e a cada saída. Se a variável aleatória, então, estritamente falando, eu fixar o tempo e olhar ela para todas as possíveis saídas, eu tenho uma função das saídas no tempo fixo. Isso aqui nada mais é que uma variável aleatória. Então, para cada tempo fixo t0, o t, eu tenho uma variável aleatória. Então, isso aqui é mais ou menos a interpretação formal, né, de processo estocástico. E se eu fixar os dois, o tempo e a saída, eu vou ter um número. Tá? Então, esse aqui fixo é o número que codifica a saída ômega zero do tempo t0. Talvez a gente não modifique a codificação da saída em cada tempo, a gente pode fazer isso, mas é as probabilidades que vão ser
modificadas e é o mais interessante também. Mas em termos de notação é isso aí, essas são as interpretações. Então o primeiro exemplo de processo estocástico que não seja só jogar moeda, vamos pensar aqui, se eu tiver com índice discreto e espaço de estados discreto, é como se eu tivesse as variáveis aleatórias são x, i igual a 1, 2, e o espaço de estados seria de 1 a n, por exemplo. Isso pode modelar jogadas sucessivas de moedas, tá? Onde o S seria 0 e 1, ou 1 e 2, tanto faz, e os índices seria 1, 2, 3, tá? Mas mais interessantemente eu posso tentar modelar a posição e o tabuleiro, então a posição do cavalo e o tabuleiro, né? Então o que seria o espaço de estado? Seria as possíveis saídas numericamente. As possíveis saídas aqui pode ser uma coordenada, sei lá, D5, seria 35. Por exemplo, o cavalo pode ir para a posição 44, seria E6. Então eu posso usar tanto o E6 como um par no espaço de estados, ou posso usar mais simplesmente numerar todas as possíveis saídas de 1 a n. Aí eu tenho as posições 44, por exemplo. Isso aí seria nosso espaço de estados, né? Que de 0 a 63. E o I, né, 1, 2, 3 seria jogadas sucessivas. E o XI seria, então, essa atribuição numérica às possíveis saídas, que seria 0, 1, 2, 3. E o interessante é que não está na definição de processo estocástico ainda, mas, por exemplo, se o cavalo, a fração de vezes que você sai daqui e pode chegar no outro quadrado aqui, depende do que ele pode fazer aqui, né? As chances de movimentos para ir igual a 1, 2, 3 e 4 depende de onde você estava antes. Então existe uma certa relação de interdependência. Isso aí, na verdade, que é o central de processo estocástico, tá? Nem é essa definição diretamente. Mas é basicamente isso. Eu posso ter, então, índice discreto e espaços de estados discretos. Outra coisa que eu posso ter também por exemplo, páginas web. Eu posso ter várias páginas web, cada uma atribui um ID de 0 a n, e aí eu posso ver como a informação se propaga nessa página web. Tá? E aí eu não estou jogando dado, não é uma coisa aleatória, na verdade estou vendo frações de informação que vai para uma página ou outra através de links. Ou eu posso ver, por exemplo, o ID de uma pessoa numa rede social. E aí eu posso estar vendo as pessoas sucessivamente que dos XI seriam as pessoas que eu estou no estado I, na propagação, por exemplo, de informação ou durante as pessoas numa rede social. Outro exemplo eu posso ter índice discreto, espaço de estados contínuo. Então, por exemplo, esse caso aqui, no caso de medidas sucessivas, eu posso ter uma variável aleatória, ainda com índice discreto, aqui no caso dias, e as medidas são os reais ou o range que eu quiser colocar, menos 200 a 200, por exemplo, que seria o preço que eu quero acompanhar do petróleo. E aí aqui está os dias e tal, e as flutuações. E esses valores aqui são números reais. Então, para cada dia eu teria variável aleatória diferente, por exemplo. No caso do índice contínuo espaço de estados discreto, eu posso ter, por exemplo, espaço de estados discreto geralmente são contagem, tá? E esse tempo contínuo é o tempo, então geralmente a gente vai pensar assim, que ao longo do tempo eu posso estar medindo, ou contando, o número de fotos boas que eu recebo até um tempo T no Instagram, tá? Para ver, sei lá, a qualidade de alguns canais que eu estou seguindo no Instagram. Então, o número de fotos boas recebidas até um tempo T. Então, isso aí pode ser modelado estocasticamente também e entra na definição. O outro é, por exemplo, o número de requisições feitas no data center, sei lá, do YouTube até um tempo T. Ok? Você pode estar perguntando também quantas requisições talvez cheguem entre hoje e amanhã, por exemplo. Então, o processo estocástico é o conjunto das variáveis aleatórias agora com índice contínuo. Esse índice aqui vai de 0 a infinito porque é o tempo, começa no zero, eu escolho. E o espaço de estados vai de 0 a 1, 2, que seria 0 requisições, 0 fotos, 1, 2, 3. Outro exemplo eu posso ter agora índice contínuo e espaço de estados contínuo. Quando o espaço de estados é contínuo aqui no caso, e o índice é contínuo, eu posso estar pensando aqui no espaço 2D ou 3D, por exemplo, eu tenho um robô e eu quero que ele chegue, aqui tem um mapa, né, que eu mapeei, e eu quero que ele chegue numa certa posição. A posição dele no tempo pode ser visto como um processo estocástico. Se eu quiser fazer uma modelagem estocástica, com algumas vantagens aí, eu posso estar fazendo também uma modelagem da 3D de um fluido no tempo T. Posso ter uma onda do mar oscilando, um fluido oscilando em 3D. E o modelo dele é um conjunto de posições da malha, por exemplo, do fluido, no tempo T, o calor em cada ponto de objeto. Eu posso estar propagando calor ou informação em um certo meio. E se for um meio contínuo, também vou ter espaços de estados contínuos. E o legal, se eu conseguir encaixar nessa definição, é claro que pode ser processo estocástico, mas pode ser um monte de outro sistema também. Mas o legal é que se eu conseguir encaixar na modelagem estocástica, eu consigo fazer uma análise voltada às saídas, ou data-driven, né?
E ter modelos treináveis. E aí que vem o Machine Learning também, isso que é importante. Aqui no caso de Machine Learning também tem, por exemplo, modelos de um carro, como é que eu faço ele achar um caminho mínimo, fazer o projeto de uma rota do ponto A até o ponto B. Sendo que se eu tivesse um grafo já feito, ele ia achar o caminho mínimo no grafo. Mas como eu tenho o espaço de estados contínuo, ele tem que gerar e discretizando o caminho dele. E o paper disso aqui tá lá no site. Então é isso, para exemplos simples. Na próxima aula a gente vai ver dois exemplos bastante importantes para a nossa disciplina.